Evangelho de Marcos, capítulo número 6, a partir do verso número 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e ele não tinha tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram a partir e reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde, manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Então, ele, porém, verso 37, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhes perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde, e eles se assentaram em grupos de 100 e 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os 2 peixes a todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram pães foi de 5.000 homens. Amados irmãos, queridos amigos, Marcos, no capítulo 6, está tratando sobre a fé no servo, a fé em Jesus Cristo. Nós já vimos no começo do Evangelho a falta de fé, que é incredulidade dos conhecidos de Jesus, quando ele volta para a sua cidade natal, Nazaré, e as pessoas não creem nele. E Jesus diz que por causa da falta de fé lá em Nazaré, na sua própria cidade natal, ele não pôde fazer muitos sinais, não pôde fazer muitos prodígios. Em resposta dessa falta de fé dos seus conterrâneos, Jesus sai para todos os povos, vilas ao redor, pregando a palavra, curando e ensinando. Ou seja, ele foi ensinar em Nazaré, as pessoas não o receberam, ele não se abalou, mas ele foi ensinar em outros lugares. Sempre há pessoas dispostas a ouvir a mensagem de Deus. Nós temos que pregar incessantemente. E não apenas Jesus foi para outros lugares, ele também agora envia os seus 12 apóstolos. Você pode ler isso a partir do verso 7 e verso 8. Chamou os 12, deu autoridade para que eles pregassem, para que eles curassem e expulsassem enfermos. O texto faz uma pausa para narrar a decapitação, a morte de João Batista e a experiência de Herodes, ou seja, a incredulidade dos inimigos de Jesus. Então, no capítulo 6, Marcos trata da incredulidade dos conhecidos, a incredulidade dos inimigos, e agora, a partir do verso 30 até o final, Marcos vai falar sobre a incredulidade dos seguidores de Jesus. A falta de fé daqueles que estavam ali junto com Jesus. A falta de fé dos discípulos de Jesus. E sim, amados irmãos, nós, discípulos de Jesus, em alguns momentos da nossa vida, podemos ter a nossa fé abalada. Nós, por falta de maturidade, podemos em algum momento sofrer também com a incredulidade. Por isso que o nosso desafio é cuidar do nosso coração. O nosso desafio é zelar pelo nosso coração. O nosso desafio é blindar o nosso coração com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, para que a incredulidade não adentre aos nossos corações e não nos afaste da presença de Deus. Amém? Então que você possa perseverar na fé e que você possa manter a sua fé firme, para que você não se afaste da presença do Senhor. E por que que isso é importante? Porque a incredulidade, ela faz
cessar, ou a incredulidade neutraliza a compaixão. Quando nós encontramos pessoas sem fé, quando nós encontramos pessoas incrédulas, quando esse sentimento de incredulidade, falta de fé, ele se instala na vida dos discípulos, isso afeta a compaixão. E quando esta compaixão ela é afetada, nós perdemos as nossas prioridades ou as nossas perspectivas de discípulos de Jesus. Então nós temos, irmãos, que manter a nossa fé, porque a fé ela produz a generosidade. A incredulidade afeta a compaixão, a fé ela produz generosidade. Quando nós somos discípulos de fé, o nosso coração será generoso. Nós vamos poder abençoar e ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. E é isso que Marcos vai nos ensinar aqui nesta porção da palavra de Deus, do verso 30 até o verso 44. Notem que os discípulos estão retornando daquela missão que eles foram pregar, curar e ensinar. Jesus envia estes homens lá no versículo número 7, chamou os discípulos para si, deu poder sobre espíritos impuros e mandou eles numa jornada de evangelização. Os discípulos então saem para pregar o evangelho. O que acontece nesse meio tempo? As notícias daquilo que os discípulos faziam e daquilo que Jesus fazia, verso 14, chegou no palácio de Herodes. E nós temos aqui a narrativa da morte de João Batista. Agora, no verso número 30, nós vemos os discípulos voltando daquela jornada de evangelização. E o verso 30, então, começa dizendo que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que Jesus havia feito, ou melhor, o que eles haviam feito e ensinado. Aqueles homens prestam um relatório para Jesus, eles falam daquilo que eles haviam feito, e Jesus então, vendo o quanto eles foram usados e abençoados, Jesus tem aqui uma preocupação com aqueles discípulos, e essa preocupação está no verso número 31, Jesus disse: acompanhai-me a um lugar deserto, para que possamos descansar um pouco. Então, os discípulos trabalharam tanto, eles foram tão enfáticos no seu ministério. Marcos diz que eles iam e vinham, e eles não tinham tempo nem para comer. Aqueles discípulos se lançaram a um trabalho exaustivo, eles encarnaram o seu ministério, e eles saíram a pregar a palavra de Deus, a ponto deles não ter tempo para descansar. Então Jesus, preocupado com os seus discípulos, chama eles para uma espécie de retiro, para um dia de folga, para um dia de lazer, para um dia de recuperar as suas forças, para um dia de descanso. Então, amados, o verso 32 nos mostra a importância do princípio do descanso. Nós vimos isso no Diário de Crescimento, há 2 semanas atrás, a importância do descanso, do lazer, tempo de qualidade, para a gente renovar as nossas forças, para a gente colocar os nossos pensamentos em ordem, para que a gente não se mate de tanto trabalhar e de tanto fazer tantas coisas no nosso dia a dia. E o que é o descanso, meus irmãos, senão um momento de termos comunhão com Deus e comunhão com a igreja? Quando a gente pensa em descanso, não é imaginar que nós vamos deitar numa rede e passar o dia inteiro deitado na rede sem fazer nada. Isso pode ser uma perspectiva de descanso, mas o verdadeiro descanso é quando a gente busca a presença de Deus em comunhão e a gente se fortalece diante do Pai. Jesus dava as suas escapadas para lugares desertos, Jesus ia para o monte orar, porque ele precisava também descansar, mas ele precisava buscar a presença do Pai. O descanso é importante para que a gente mantenha a nossa eficiência e a nossa eficácia. Quando a gente descansa, quando a gente renova as nossas forças, a gente mantém a nossa produtividade. Discípulo cansado, homem cansado, mulher cansada, famílias cansadas, estressadas, se tornam menos produtivas. Por isso que é importante, meus irmãos, nós descansarmos. E Jesus conhecia esta necessidade, ele chama os discípulos para esse momento de ter um tempo com eles. O descanso aqui é importante porque eles estavam vivendo um tempo de oposição crescente.
Nós temos que fazer essa leitura no Evangelho de Marcos, desde o capítulo 1. Jesus está em ascensão, Jesus está ganhando notoriedade, Jesus está sendo cada vez mais procurado, desejado e requisitado. Mas a partir deste capítulo 6, com o que aconteceu no palácio, a morte de João Batista e a oposição dos líderes, nós vamos ver isso no capítulo 7, os líderes religiosos se levantam em oposição contra Jesus, e as pessoas querem aclamar Jesus como um governador político. Então Jesus, ele dá uma pausa, ele reúne seus discípulos, porque ele entendia que aquele era um momento em que, diante da oposição política, diante da oposição religiosa, diante daquele clima que estava cada vez mais perigoso, um clima havia mudado. Jesus não era somente agora aclamado por todos, ele tinha opositores, ele tinha inimigos, pessoas queriam, matá-lo, prendê-lo e assim por diante. Então Jesus, ele vai agora fazer esta nova fase de treinamento com seus discípulos. Ele vai chamar eles para esse momento de descanso, porque ele queria ministrar ao coração daqueles homens, ele queria ensinar aqueles discípulos, e ele queria prepará-los para que eles fossem ainda muito mais eficientes na obra do ministério. Diante da hostilidade religiosa, diante do entusiasmo político da multidão, João, lá no capítulo 6, diz que as pessoas queriam tornar Jesus o seu governador. Eles queriam dar posse a Jesus como o seu libertador. As pessoas entenderam errada a missão de Jesus. No verso número 32, diz então que para esse tempo com os discípulos, eles se retiram num barco para um lugar afastado, para um lugar deserto. Só que as pessoas viram quando Jesus pegou o barquinho para atravessar o mar da Galileia para ir do outro lado, um lugar deserto. Deserto aqui não entendam, o deserto sem nada, areia, sequidão. Deserto é porque ninguém morava, ninguém vivia. Era um lugar, segundo nós vamos ver aqui depois, as pessoas sentaram na grama. Deserto porque ninguém vivia ali. Jesus então vai para aquele lugar estratégico para descansar, mas as pessoas vendo Jesus pegar o barco e sabendo aonde ele iria desembarcar, as pessoas rodearam o lago e chegaram primeiro que Jesus lá onde ele iria descansar. Isso diz no verso número 33. Todavia muitos o viram, partiram e reconheceram que ele estava vindo, e vieram então de todas as cidades. Eles correram a pé para chegar lá antes de Jesus. E o verso 34 diz que quando Jesus desembarcou, uma grande multidão já estava lá. E aí Jesus teve compaixão daquela gente, porque eles eram ovelhas que não tinham um pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam, meus irmãos, Jesus saiu para um retiro, Jesus saiu para um tempo de descanso. Jesus estava querendo estar com os seus discípulos para ministrar ao coração daqueles homens, mas quando ele chega lá, a multidão já estava lá. E quando Jesus olha para aquela multidão, Marcos usa aqui a palavra-chave para a nossa noite: compaixão. Jesus olhou para aquela multidão, uma multidão aflita, uma multidão angustiada, uma multidão perdida, uma multidão que não sabia muito o que fazer ou para quem recorrer. E entre Jesus descansar, entre ele olhar para a sua necessidade, ele então decide ministrar ao coração daquelas pessoas. Ele decide atender aquilo que aquelas pessoas precisavam. E aqui então Jesus vai ensinar uma lição mais importante para os discípulos do que a lição do descanso. É a lição de que a compaixão, ela tem que ser maior do que qualquer outra necessidade ou realidade. Nós como igreja e nós como discípulos temos que olhar para as pessoas com compaixão por elas no nosso coração. E quando nós olhamos com compaixão, nós vamos até mesmo, irmãos, abrir mão de prerrogativas nossas. Nós vamos abrir mão de momentos nossos, nós vamos abrir mão até mesmo de coisas que eram para nós, para que a gente possa então abençoar a estas pessoas. À luz então dentro dessa realidade de compaixão, eu quero
compartilhar algumas ideias mais concretas. E a primeira delas, que a compaixão, ela supre os necessitados. Quando nós, como igreja, temos compaixão no nosso coração, quando cada um de nós, como discípulos, temos compaixão no coração, nós vamos olhar para as pessoas e nós vamos procurar suprir as suas necessidades. Porque a compaixão, ela olha, mas ela também supre essas necessidades. Foi isso que Jesus fez. Quando ele viu aquela multidão, quando ele viu aquelas pessoas, ele olha com compaixão e ele as compara como uma ovelha que não tinha pastor. Às vezes, meus irmãos, nós vamos ter que agir como Jesus. Muitas vezes nós vamos ter que deixar um dia nosso de descanso, nós vamos ter que deixar um momento nosso que nós separamos para nós, porque a necessidade das pessoas, ela é maior do que os nossos próprios prazeres. Jesus envia os 12 para que eles tivessem compaixão das pessoas, mas agora é as pessoas que vêm até os discípulos e até Jesus para que eles mostrem compaixão, mas eles não perceberam esse movimento das multidões como sendo aquele movimento uma oportunidade de mostrar compaixão. Tanto que no decorrer do texto nós vamos ver que os discípulos mandam ou pedem que Jesus mande as pessoas embora. Não era o momento de despedir as multidões, era o momento de agir com compaixão. Então, amados, nós temos que olhar para as pessoas e ver o que elas estão precisando, e assim como discípulos, nós devemos então atender às suas necessidades. Os discípulos queriam despedir, pois eles não compreenderam que aquele era um momento de colocar em prática a lição da compaixão. E nós precisamos olhar ao nosso redor, queridos. Nós precisamos olhar com atenção cada pessoa que nos cerca. Nós precisamos olhar com atenção para cada relacionamento que nós temos, porque é nesses relacionamentos que Deus está colocando pessoas na nossa vida, para que nós possamos agir com compaixão, com graça e com misericórdia. Nós não podemos dar um tapinha nas costas dessas pessoas e dizer, vai em paz, que Deus te abençoe, que alguém te ajude, que alguém te sustente, que supra a sua necessidade. Se Deus está trazendo essas pessoas até nós, amados, é porque nós temos que agir com compaixão para com elas. Para os discípulos, aquelas pessoas eram um problema. Para os discípulos, aquelas pessoas era confusão. Para os discípulos, aquelas pessoas estavam atrapalhando os planos de descanso. É como se você tivesse alugado num hotel aqui de Foz, um final de semana, algumas diárias para você descansar, e aí de repente chega um telefonema de uma necessidade urgente, e você tem que cancelar a reserva do fim de semana que você planejou para descansar, para ser bênção e agir com bondade e graça na vida de pessoas. Há momentos em que Deus vai nos requerer isso. Aos olhos dos discípulos, aquelas pessoas vieram e elas eram problemas, mas aos olhos de Jesus, elas eram ovelhas que não tinham pastor. E Jesus então agora se coloca como o bom pastor. Há um relato na biografia de Moody, que muitas crianças vinham para a sua escola bíblica dominical. Crianças de outras igrejas, de outros bairros da cidade, vinham até o local onde Moody ensinava na escola bíblica dominical. E aí perguntaram para um garotinho, por que você atravessa a cidade e vem para a escola dominical do Senhor Moody? E aquele garotinho diz assim, porque lá eles amam as pessoas. Eles não só ensinavam a Bíblia, eles não só davam alimento para as crianças, mas aquele menino diz, lá na escola bíblica do Senhor Moody, eles amam as pessoas. Por isso, irmãos, nós temos que ter o coração aberto para a compaixão. Nós não podemos ser uma igreja que apenas acolhe bem as pessoas, que recebe bem, que trata bem, que atende necessidades. Nós temos que marcar o coração das pessoas como alguém, ou uma igreja que ama as pessoas que vêm até nós. A compaixão supre os necessitados. Segundo pensamento importante para nós, a compaixão faz ver a solução.
Quando a gente tem um coração compassivo, o nosso olhar é um olhar de ver a solução, aonde talvez a gente não encontre a solução. Veja o verso 36. O texto diz então que a multidão veio até Jesus. Jesus olhou como ovelhas que não tinham pastor, no verso 34. E aí no verso 35 diz que já era tarde. Jesus passou o dia ensinando aquelas multidões, aquelas pessoas. E como já era tarde, os seus discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, já é muito tarde, manda embora essas pessoas, para que eles possam ir aos campos, aos povoados em redor, e comprem algo para comer. E aí no verso 37, Jesus responde: dai-lhes de comer vós mesmos. Então, amados, a compaixão faz ver a solução. Para os discípulos, qual era a solução? Não tinha solução. Para os discípulos não havia o que fazer. Ou mandariam aquelas pessoas embora, para que elas tivessem a sorte de encontrar alguém que lhe desse comida, ou que elas conseguissem talvez chegar em casa e se alimentar, ou fazer uma vaquinha para comprar um pedacinho de pão para dar para cada uma daquelas pessoas. Só que a quantidade de dinheiro seria muito grande, 200 denários, quase um ano de trabalho de um trabalhador diário. Ou seja, aos olhos dos discípulos não tinha solução, não tinha o que fazer. 5.000 homens, Mateus vai dizer que juntando com mulheres e crianças, nós podemos somar quase 15, 20 mil pessoas. Como alimentar aquela quantidade de pessoas? Jesus tinha a solução. O coração sem compaixão só vê o problema, só vê a dificuldade, mas um coração compassivo vê a solução. Então, os discípulos não tinham uma solução, mas Jesus tinha a solução. E um comentarista diz que aqueles discípulos, eles sugeriam formar um GT. Quem é batista sabe o que é um GT, é um grupo de trabalho. Formaram uma comissão para resolver o problema. Só que alguém diz que uma comissão individualmente chega à conclusão que não se pode fazer nada. Quem está numa comissão chega à conclusão que sozinha ela não pode fazer nada. E em coletivo se decide que não há nada que possa ser feito. Ou seja, criar uma comissão, criar um grupo de trabalho, muitas vezes não serve para nada porque não se resolve o problema. Era isso que os discípulos estavam enfrentando, não tinha solução. Mas Jesus, como tinha um coração compassivo, encontra uma saída. E por que eles não veem solução? Eles estavam cegos, eles estavam céticos para a solução. E essa cegueira era raiz ou consequência da falta de compaixão. Falta de compaixão. Quando não há compaixão, a gente olha para as necessidades das pessoas, a gente olha para os problemas das pessoas e a gente não vê solução para aquele problema. Semana retrasada, um irmão da igreja nos procurou e perguntou assim: pastor, a gente consegue uma família para hospedar uma família por uma semana? Encontrar uma casa que hospedasse 5 adultos por uma semana. Ele apresentou o problema. Eu falei: meu irmão, eu não vejo solução. Talvez nenhuma família da igreja vai conseguir receber esta família de 5 pessoas por uma semana. Mas eu disse para ele: nós temos uma solução. Nós temos salas aqui na igreja, nós temos cozinha, nós temos banheiro. Essa família pode ficar hospedada na igreja. Se puder, fica mais fácil nós recebê-los. E de fato assim aconteceu. Então, irmãos, eu poderia ter dito para aquele irmão: querido, não dá, manda essa família para outro lugar, despede eles, dá outro jeito. Mas nós conseguimos olhar e ver uma solução. E a igreja é boa em ver essas soluções, não é assim, queridos? Por 2 anos, quase moraram aqui 4 meninos venezuelanos. Nós demos uma solução, porque quando a gente tem compaixão, a gente vê saída, a gente vê a solução. Terceiro pensamento que eu quero dividir com vocês: a compaixão aproveita as oportunidades. Jesus não viu aquilo como um problema, Jesus viu aquilo como uma oportunidade. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Você pode olhar para uma necessidade, para uma realidade e ver ali um grande problema.
Você pode olhar agora para a situação da nossa igreja e ver, pastor, nós estamos num grande problema. Que problema que o pastor foi encontrar para a igreja? Vender a sede da igreja. Pastor, que loucura! Nós podemos olhar para isso como um problema, ou nós podemos olhar para isso, irmãos, como uma solução, como um passo de fé. Jesus, quando viu aquela realidade, aquela multidão e aquela necessidade, ele não foi pessimista como os discípulos. Jesus viu ali uma oportunidade, porque a compaixão, ela não apenas identifica, mas ela aproveita a oportunidade que Deus nos concede. Jesus viu o potencial naquele problema, e Jesus então age com fé, e o líder, e o discípulo, e o crente em Jesus, que tem sabedoria e tem compaixão, ele vai ver na dificuldade uma potencialidade dele ser bênção, e se ele agir com fé, o problema vai ser solucionado. O olhar humano dos discípulos viu só o problema, só o obstáculo. É muita gente, já é tarde, não tem dinheiro, não tem comida, não tem o que fazer. Mas o olhar de fé de Jesus viu a oportunidade, viu o potencial, a chance que eles tiveram de ministrar ao coração daquelas pessoas. Você, no seu dia a dia, na sua dinâmica diária, semanal, você vai poder identificar oportunidades ao seu redor e agir com compaixão para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. As oportunidades desafiam quando não há recursos humanos ou materiais. Que recursos os discípulos tinham para resolver aquele problema? O quanto de dinheiro nós temos para comprar um outro terreno e construir uma nova igreja? Não temos o suficiente. Então nós vamos olhar para isso como uma dificuldade, um problema, ou vamos olhar como uma oportunidade de exercitar a nossa fé, de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais a Deus, para que nesta oportunidade que Deus nos dá, a gente cresça e a igreja seja abençoada. Meus irmãos, as oportunidades nos desafiam a nós olharmos a solução além dos nossos olhos, além das nossas capacidades, além da nossa força, além daquilo que está diante de nós. Nos desafia a ter fé. Os nossos recursos humanos são pequenos e falhos, os nossos recursos materiais são limitados, mas Deus tem uma fonte de poder inesgotável, amém? Na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nosso potencial, a nossa capacidade, o nosso espectro humano, ele é falho, ele é pequeno, ele é limitado, mas Deus tem o poder e Ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Aquela viúva de Eliseu, o que ela tinha em casa? Uma botija de azeite. O que ela poderia fazer diante daquele problema com uma única botija de azeite? Nada, mas Deus tinha uma fonte inesgotável que supriu as necessidades daquela pessoa. Quarto, a compaixão emprega os recursos. Verso 38, diante do desafio de Jesus, deem vocês de comer para as pessoas. Por que vocês querem mandar elas embora? Por que vocês querem despedi-las? Alimentem, deem pão, deem comida para essas pessoas. E aí então os discípulos falaram: Senhor, mas como a gente vai alimentar essa grande quantidade de pessoas? E o verso 38, ao que lhes disse: quantos pães vocês têm? Vão ver. E o texto paralelo diz que Felipe foi, encontrou um menino que tinha levado o seu lanche, 2 peixinhos, 5 pães, e aquele menino então deu aqueles pães, deu aqueles peixes. Felipe apresentou aquilo a Jesus, verso 38, tendo informado eles, responderam: 5 pães e 2 peixes, 5 pães pequenos, pães simples, da pior farinha que existia naquela época, 2 peixinhos, 2 sardinhas, se fosse no nosso contexto de hoje. O que seria aquilo para alimentar grande quantidade de pessoas? E então Jesus ordenou que todos se sentassem em grupos. Eles se sentaram em grupos. Jesus pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes, verso número 41, levantou os olhos para o céu, abençoou aqueles pães e repartiu. Ou seja, meus irmãos, a compaixão emprega, a compaixão usa, a compaixão coloca em prática os recursos que nós temos. Somente 5 pães, somente 2 peixinhos foram necessários.
Se fosse apenas um peixinho, se fosse apenas um pão, Jesus teria feito o mesmo milagre, porque não é o quanto nós temos que importa, mas é o poder de Deus que faz multiplicar o pouco que nós temos. Não devemos olhar os nossos recursos, mas saber que Deus suprirá em tudo as nossas necessidades. Ele suprirá as nossas necessidades. André achou o menino com a sua comida, João capítulo 6, verso 8. Jesus organizou o povo. Segundo a tradição aqui desse texto, quando faz grupos de 100 e grupos de 50, essa palavra traduzida por grupos pode ser fileiras. É muito provável que Jesus tenha feito 100 fileiras de 50 pessoas, por isso que foi fácil calcular 5.000 pessoas. Então, André trouxe o recurso, Jesus organizou o povo, Jesus abençoou aquele alimento, mas foram os discípulos quem distribuíram. Ou seja, o discípulo fez o papel dele, cumpriu o que ele tinha que fazer, e Jesus fez o que ele poderia fazer. Os discípulos não poderiam multiplicar aqueles pães, aqueles peixes, mas Jesus multiplicou. Então, uma vez que Jesus multiplicou, agora vocês mesmos sirvam essas pessoas, porque ele tinha dado uma ordem: deem vocês de comer. Então aqueles discípulos agora pegam aqueles cestos, pegam aqueles pães, e eles começam a distribuir, e eles começam a servir as pessoas, e as pessoas vão comendo, e as pessoas vão comendo, e crente come, não é assim, irmãos? A gente come bastante, e eles vão comendo, e vai multiplicando, e no final, o texto diz que os discípulos recolhem, e eles ficam com 12 cestos cheios, porque a abundância de Deus se multiplicou nos recursos que estavam disponíveis. Jesus abençoa, Ele multiplica o pouco que nós temos. Então, amado, coloca diante de Deus o pouco que você tem, oferece para Ele o pouco que você tem. É um pouquinho só de fé? Oferece isso para o Senhor. Você tem apenas um dom, você tem apenas uma habilidade, coloca isso diante do Senhor. Você tem poucos recursos, poucos bens materiais, coloca isso diante de Deus, que Deus vai multiplicar e Ele vai usar você com poder e graça. Quinto pensamento: a compaixão revela o pão da vida. O texto paralelo de João, capítulo 6, diz que Jesus usou esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para fazer um sermão onde ele fala sobre o pão da vida. Isso está em João, capítulo 6, a partir do verso 22. Então, Jesus, depois desse milagre, ele começa a falar para aquela multidão que ele era o pão da vida, que ele veio para saciar não apenas a fome, mas ele veio para alimentar a alma daquelas pessoas. Jesus não satisfaz apenas fisicamente. Querido, Jesus não quer apenas curar, Jesus não quer apenas libertar, Jesus não quer apenas prosperar no aspecto físico, no aspecto humano, material, mas Ele quer revelar-se como Filho de Deus. Então ele multiplica os pães, ele enche a barriga das pessoas, mas depois ele diz: galera, agora preste atenção, eu quero ensinar para vocês algo sobre a minha pessoa. Eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai, eu vim para trazer a salvação para vocês. Então Jesus, ele não está preocupado só com necessidades materiais, ele quer revelar-se como Filho de Deus, para que você o conheça e você viva em intimidade com Ele. As pessoas se maravilharam com os milagres, ficaram gratos pela ajuda, mas elas não entenderam a mensagem espiritual. As pessoas encheram a barriga, ficaram satisfeitas, mas elas não compreenderam que quem estava ali não era apenas um milagreiro ou um multiplicador de pães e peixes, mas era o Filho de Deus. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Elas queriam as dádivas, mas não o doador das dádivas. Elas queriam o milagre, elas queriam a bênção, mas elas não queriam o Senhor que abençoa. E esta realidade é muito comum nos dias de hoje. A pessoa quer a bênção de Deus, quer o milagre de Deus, quer a provisão de Deus, mas não quer uma relação de intimidade com o Deus que abençoa.
As pessoas vão atrás de cura, de campanhas, de prosperidade, de coisas que se abrem, de céus abertos, mas elas não querem uma relação íntima e profunda com Jesus. Quando elas recebem o que elas vão procurar, depois elas se afastam e elas esquecem do Senhor Jesus Cristo. Se você quer as dádivas, queira também o doador das dádivas. Se você quer as alegrias e as bênçãos, receba também o Deus que abençoa a sua vida. Você precisa ter essa vida de plena comunhão com Ele. E em último lugar, a compaixão revela o bom pastor. O verso que nós lemos anteriormente diz que Jesus, quando viu aquela multidão, verso 34, olhou para elas com compaixão, porque viu ali ovelhas sem pastor. Jesus teve piedade daquele povo. Jesus procurava algo para mudar a vida daquelas pessoas. Jesus estava interessado no bem-estar daquelas pessoas. O que significa ser ovelha sem pastor? Significa não poder achar o caminho. E quem não acha o caminho, se perde. E quem se perde, vive em dificuldades. A vida é confusa, meus irmãos. Os dias são maus. Nós vivemos angústias, dores, dúvidas, anseios, e só o bom pastor é que pode te dar o caminho. É só o bom pastor que pode te dar direção. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que pensar, se você não sabe o que escolher, se você está perdido, Jesus é o bom pastor que vai te conduzir pelo caminho certo. Segundo, ser ovelha sem pastor significa que não pode achar pastos e nem alimento. Não consegue manutenção. A renda não é suficiente. A conta está sempre no vermelho. Há mais dívidas do que bênçãos. Então, amados, aquele que não tem o bom pastor jamais vai encontrar os pastos verdejantes e o descanso e a satisfação. Quem não tem em Jesus o bom pastor, não vai ter a força, não vai ter a inspiração para ir além de si mesmo e ter uma vida melhor, ter uma vida mais abençoada, porque sim, Jesus quer que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida mais abençoada, mas é o bom pastor que vai ajudar a vencer, é o bom pastor que vai nos ajudar a vencer a insatisfação, a inquietude das nossas almas, e assim nós vamos poder ser prósperos na presença dele, que é o bom pastor que nos leva ao lugar de descanso. Ser bom pastor significa que, ou melhor, ser ovelha sem pastor significa que você não tem defesa contra os perigos. Quem vai te defender? Quem olha por você? Quem é o seu guarda? Quem é o seu protetor? Quem é aquele que te guarda e que te abençoa? Se você não tem o bom pastor para livrar você dos perigos, não podemos viver sozinhos. Precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus porque Ele dá satisfação e Ele dá segurança. Jesus é o seu bom pastor? Você está seguro nas mãos? Você está seguro nos seus braços? Eu espero que sim, porque você precisa deste bom pastor. Amém, queridos? Você pode ficar de pé? A compaixão, ela é fruto de um coração cheio de fé. Jesus nos ensina a olhar com compaixão aqueles que estão ao nosso redor. Jesus nos exorta que a incredulidade neutraliza a compaixão. Os discípulos, até este momento, estavam olhando para aquela situação com incredulidade. Não podemos fazer nada, não podemos resolver a questão, não podemos ajudar. Faltou para aqueles discípulos fé. Quando Jesus disse, deem vocês de comer a essas pessoas, faltou ali para eles fé. E nós não podemos deixar, irmãos, que a falta de fé neutralize a compaixão dos nossos corações. Muito pelo contrário, nós temos que buscar fortalecer a nossa fé, porque é essa fé que vai despertar em nós a generosidade. Por isso, amados, Jesus ensina a necessidade do descanso, a necessidade da tranquilidade.
Jesus considerou e providenciou aquilo que os discípulos precisavam. Você tem buscado descansar a sua alma na presença de Jesus? Você tem procurado descansar a sua vida nos braços de Jesus? Você tem procurado descanso, paz para você, para sua casa? Você tem encontrado descanso no meio de tantas atribuições, tribulações, angústias? Você está vivendo uma vida de angústia, de dor, de desespero, de ansiedade? Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir? Jesus quer convidar você para um tempo a sós na presença dele. Assim como Jesus convidou aqueles discípulos para ir a um lugar deserto e lá descansar, ele convida você para sair do meio desse turbilhão que você está vivendo e ir aos braços do Pai e encontrar nos braços do Pai o descanso para a sua alma. Entenda esta necessidade nessa noite e procure viver isso na sua vida. O pouco que nós temos vale muito quando nós colocamos na presença do Senhor. O pouco que nós temos, irmãos, tem muito valor quando nós colocamos na presença de Deus. Por isso, não deixe de apresentar a Ele o que você tem. Seus dons, seus talentos, suas habilidades, apresente, consagre, ofereça. Diga: Senhor, eu tenho pouco, mas com o pouco que eu tenho eu quero te servir, eu quero te glorificar, eu quero te adorar, eu quero te bendizer. O pouco que nós temos tem muito valor quando Deus abençoa. E aquilo que Deus abençoa na nossa vida tem que ser repartido. Amado, o que Deus está abençoando na sua vida? Em que área você tem sido abençoado? Reparta com as pessoas. Se Deus tem te abençoado no conhecimento da palavra, reparta com as pessoas. Se você tem sido abençoado com fé, compartilhe, abençoe as outras pessoas. Se Deus tem te dado bens materiais, abençoe outras pessoas com isso. Reparta, consagra, ofereça o pouco para que Deus seja glorificado através da sua vida. Os discípulos, eles mostraram simpatia para as pessoas, mas faltou fé para atender às necessidades. Eles viram o problema, mas eles fecharam os olhos para a solução. Eles viram a necessidade das pessoas, mas eles pensaram em deixar que outros supririam aquelas necessidades. Eles viram aquelas pessoas carentes, mas eles perderam a chance de ser o canal de bênção para mudar a realidade daquelas pessoas. Eles só enxergaram a dificuldade. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Não apenas identifique a necessidade, mas seja parte da solução. Você está sendo levantado pelo Senhor para ser a solução na vida de pessoas que estão ao seu lado. Deus está levantando você para ser canal de bênção na vida de pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão sofrendo, padecendo, em angústia, em dor, e você é a resposta que Deus quer enviar para aquelas pessoas. Jesus operou por meio, através daquilo que havia disponível para ele. Você está disponível para o Senhor? Seu coração está disponível para o Senhor? Nós estamos, irmãos, dedicando tempo suficiente para o Senhor? Jesus operou a partir do pouco que foi colocado a Ele, do pouco que estava disponível para Ele. Por isso nós temos que estar também disponíveis para o Senhor. Nós temos que abrir os nossos corações e dizer: Deus, estamos aqui, Pai, usa a minha vida. Você já ofereceu os seus talentos, você já consagrou os seus dons, você já colocou em prática as suas habilidades. Há muitas coisas que nós como igreja podemos fazer ou fazer melhor, e para isso Deus está chamando você para colocar os seus talentos, os seus dons em atividade. Não enterre esses dons, os seus talentos. Consagre os recursos que você tem, sejam financeiros, sejam bens materiais, sejam espirituais. Consagre,
a Deus tudo o que você tem, para que Jesus opere por meio desses bens e dons e talentos que você está oferecendo para Ele. Amados, Deus está nos levantando como igreja, como povo do Senhor, para ser solução para esta sociedade. Deus está nos chamando como discípulos e como igreja para ser a solução para aqueles aflitos, angustiados, depressivos, aqueles que têm desejo de morte, aqueles que não sabem o que fazer, para onde ir. Deus está nos levantando como igreja para nós sermos a solução e não transferir essa solução para outras pessoas. Nós não sabemos muitas vezes como fazer isso, mas Deus há de nos usar. Por isso, ofereça o pouco que você tem, que você vai ser bênção nas mãos do Senhor. Pai, a tua igreja se coloca como canal de bênção nesta noite. A tua igreja se coloca como resposta para aqueles que estão angustiados. Usa-nos, ó Pai, nesse propósito. E que a Igreja Batista do Morumbi possa ser um canal de compaixão e graça para aqueles que estão precisando e necessitando do nosso socorro e do nosso auxílio. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus.